Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Santarém. Está a começar o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, acabam de ser divulgados os 5 nomes indicados pelo Presidente da República para o Conselho de Estado. Sim, precisamente numa nota publicada na página da Presidência, António José Seguro dá conta dessas escolhas para o Conselho de Estado, sendo que o Parlamento só mais tarde vai votar os nomes acordados por PSD, Chega e também pelo Partido Socialista. Temos aqui já connosco neste jornal da 1 da tarde o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Rui, em que nomes recaiu a escolha de António José Seguro? Olha, Miguel, para explicar, os nomes que são votados no Parlamento, os 5 nomes são os indicados para a Assembleia da República. Estes 5 são a escolha pessoal do Presidente da República. Não são sujeitos a votação. Não são sujeitos a votação, é uma nomeação direta do Presidente. Olhando um bocadinho para as escolhas, Alberto Martins sempre foi mais próximo de António José Seguro, vai um bocadinho naquela lógica de ter um senador da sua área de origem política. António José Seguro, embora não o queira revelar, é uma figura que emerge do Partido Socialista, fez a sua carreira política e a sua intervenção cívica muitas vezes paralelamente ou dentro do Partido Socialista e, portanto, não é de estranhar a escolha de Alberto Martins, é um histórico, foi Ministro da Justiça, foi líder parlamentar do Partido Socialista e, portanto, não é uma escolha de estranhar, é um histórico com peso para o Conselho de Estado, sendo que depois o Partido Socialista terá lá a sua própria indicação, que é Carlos César. Nessa mesma linha há um segundo político, mas que também tem grande competência técnica e, enfim, também académica, que é o Nuno Severiano Teixeira, que também é um ministro, foi ministro da Defesa no tempo de José Sócrates, mas também já tinha sido ministro da Administração Interna no governo de António Guterres. E também é uma escolha mais ou menos natural, eu diria que ele é mesmo daquela área moderada, próxima do Partido Socialista, mas também não coabita mal com o PSD, ou seja, o Nuno Severiano Teixeira, para teres uma ideia, Miguel, participa quase todos os anos na Universidade de Verão do PSD, até a convite do Carlos Coelho, que é amigo de ambos, ou seja, é amigo quer do Nuno Severiano Teixeira, quer do António José Seguro, que por sua vez ele é líder, é vice-presidente do PSD, o Carlos Coelho. Mas voltando a estes nomes, depois também são 3 indicações da área da sociedade civil, podemos dizer assim, da academia. Não é de estranhar a escolha Maria do Carmo Fonseca, porque é uma cientista que já tinha sido mandatária nacional de António José Seguro, e da mesma forma que Isabel Capelão Gil é reitora da Universidade Católica, também com uma presença pública de relevância, principalmente nesta área da academia, e portanto também não é uma escolha de estranhar. Menos conhecido será Miguel o Miguel Bastos Araújo, mas que também vem da academia, é um investigador, professor catedrático, e portanto nessa lógica nós, para termos uma ideia, quem sai do Conselho de Estado destes 5 lugares é mais ou menos dentro da mesma linha, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa tinha António Lopes Xavier, que era um histórico do CDS, que sendo da área política que o elegeu, não sendo do próprio partido. Luís Marques Mendes, que era da área da origem política, se quisermos, estes dois até são mais político-partidarizados. Do que Alberto Martins e Nuno Severiano Teixeira. Nuno Severiano Teixeira, de certeza Alberto Martins, quer dizer... Nem tanto. Exatamente, é politizado há muito tempo, até inclusivamente na crise académica de 69 em Coimbra, em que ele pede a palavra e depois dá origem a uma repressão policial sobre os estudantes, em que ele é o principal protagonista dessa história, na altura presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Mas vem um bocadinho nessa lógica. E depois tinha Joana Carneiro e Lídia Jorge,
também da área, no fundo, cultural, e depois tinha Leonor Beleza, que era uma senadora, apesar de também ser da área, e aliás hoje é vice-presidente do PSD também, mas era principalmente na altura em que Marcelo a nomeou, uma figura obviamente do partido, tinha sido também ministra da Saúde do PSD, mas que na verdade era a presidente da Fundação Champalimau e era por aí que estava lá. Se quisermos os 5 nomes de Marcelo Rebelo de Sousa, era de facto mais partidarizados, mais politizados, e tinham esses senadores. Só o facto de Leonor Beleza torna 3 nomes partidários, só que acaba por ser um bocadinho na mesma linha. Não há aqui um corte total, até porque não deixa de nomear António José Seguro, dando essa importância à experiência política e intervenção na vida pública e política, ao escolher Alberto Martins, principalmente esse tem a principal carga, e depois Nuno Severino Teixeira não deixou de ser ministro também em 2 governos do Partido Socialista, e portanto também esse sinal de António José Seguro, que não se esqueça de onde vem, ao contrário do que parece muitas vezes de querer fugir dessas referências ao Partido Socialista, não deixou de nomear quem entendia, não obstante essa ligação que é óbvia, a governos do Partido Socialista. Obrigado. Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador, com as escolhas de António José Seguro para o Conselho de Estado e a interpretação e análise também a essas mesmas escolhas. E o líder parlamentar do PS pede aos deputados... PSD. Do PSD, sim. O líder parlamentar do PSD pede aos deputados social-democratas que votem a favor do nome indicado pelo PS, Tiago Antunes, para provedor de justiça. Um apelo de Hugo Soares que surge a poucas horas da votação e numa altura, Miguel Viterbo Dias, agora aqui em direto do Parlamento, em que há informações de que nem todos os deputados do PSD concordam com o nome indicado pelo PS. Sim, nem todos do PSD e alguns também do PS, pelo menos foi isso que deu conta ontem também o Observador, que é um nome que gera algumas reservas nos 2 partidos, apesar de o PS ser o partido que propôs o nome de Tiago Antunes. O que é certo é que hoje, na reunião da bancada do PSD, Hugo Soares fez um apelo ao voto, à responsabilidade para cumprir este acordo firmado para a eleição dos órgãos externos, e também fontes da bancada parlamentar dão conta de que não existiram grandes reservas ao cumprimento desse acordo, embora se admita que um ou outro deputado possa furar esse sentido de voto. Acredita-se dentro do PSD que não haverá um boicote generalizado ao nome de Tiago Antunes. Ainda assim, pelos corredores vai-se ouvindo que o nome pode ficar longe de garantir os 2/3 que necessita para a eleição como provedor de justiça, e vão-se trocando também algumas responsabilidades sobre quem é que vai furar em maior número este acordo que existe para os órgãos externos e, neste caso particular, para a Provedoria da Justiça. Para já, aquilo que se sabe é que Hugo Soares deu indicação de voto no nome de Tiago Antunes e que a bancada não manifestou grandes reservas ou grande frustração por ter que o fazer. Miguel Viterbo Dias, aqui em direto do Parlamento, com o desfecho desta reunião da bancada parlamentar do PSD e com este apelo feito pelo líder parlamentar Hugo Soares para que os deputados social-democratas votem a favor de Tiago Antunes para provedor de justiça. Mais logo às 3 da tarde saberemos se o apelo foi acolhido ou se, pelo contrário, caiu em saco roto. Terrorismo é a expressão usada pelo socialista Manuel Pizarro para qualificar as reservas em torno da escolha de Tiago Antunes para provedor de justiça. Reservas que não são só de alguns deputados do PSD, como o Observador ontem noticiava, mas também dentro da bancada do PS há reservas quanto a esta escolha, este nome indicado pelo Partido Socialista, sendo que Iniciativa Liberal e Chega já questionaram publicamente a independência de Tiago Antunes, considerando que é uma má escolha. O socialista Manuel Pizarro não compreende as críticas. Uma espécie de terrorismo contra essa pessoa, assim não vamos lá. Eu estou muito preocupado com a incapacidade que os líderes partidários têm demonstrado de compreender que o país não pode estar à espera destas indecisões e deste questionar permanente de tudo. Manuel Pizarro, o que é o terrorismo contra um candidato? Está a referir-se concretamente aqui? Refiro-me a qualquer suspeição que ponha em causa a total integridade profissional e pessoal do Dr. Tiago Antunes, que é o candidato indigitado para provedor de justiça. O facto das pessoas terem um percurso partidário não pode significar que elas estão inibidas de ocupar lugares que exigem
adequada isenção. É o que diz Manuel Pizarro, convidado do explicador desta manhã, aqui entrevistado pela jornalista Carla Jorge de Carvalho. 1h09. Miguel, que outras notícias marcam a atualidade? O Presidente da República recorda o compositor José Luís Tinoco como uma pessoa discreta, amável e entusiástica. O compositor, pintor, arquiteto e ilustrador José Luís Tinoco morreu esta madrugada aos 93 anos. Nasceu em Leiria, estudou no Porto, trabalhou em Lisboa, foi distinguido com o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores. Escreveu músicas como No Teu Poema. António José Seguro, através de uma nota publicada no site da Presidência, recorda o talento extraordinário e multidisciplinar de José Luís Tinoco.